Jerusalém, 1194 d.C. Mostre a eles a coragem de Alá! Deve estar com fome. Pode comer. Espero que você possa pagar a maçã. Pagar? Ninguém rouba nada aqui da minha banca. Desculpe, senhor, mas eu não trouxe dinheiro. Ladra! Espere! Se me deixar ir ao palácio, eu posso falar com o Você sabe qual é a penalidade por roubo? Não, por favor! Obrigado! As cenas que vocês acabaram de ver de filmes como Robin Hood, O Príncipe dos Ladrões e Aladdin são uma demonstração muito clara de como a Sharia vem sendo retratada dentro das formas mais comuns da mídia ocidental, que é basicamente como se Sharia fosse um código penal islâmico no qual você tem lá diversas leis para diversos tipos de infração e crime, das quais mais famosas são, por exemplo, a amputação da mão de ladrões, ou seja, se alguém é pego roubando uma maçã, uma fruta ou qualquer coisa assim, não tem jeito não. Dentro da lei islâmica você vai lá e corta a mão da pessoa como se fosse um grandíssimo código de Hammurabi. Mas isso é realmente Sharia? Primeiramente, as pessoas precisam entender que Sharia não é lei islâmica no sentido do que a gente entende como lei hoje, como se fosse uma espécie de código penal ou código jurídico islâmico. Sharia é um conceito de como o muçulmano deve viver em relação aos demais e em relação ao seu criador. Então, se você pegar um tratado sobre Sharia, ele geralmente vai ter 12, 13, até 20 volumes e muito dificilmente a maior parte desses livros vai tratar sobre penas e códigos legais no sentido de punições. Menos de 2% dos livros de Sharia tratam ou abordam um tipo de punição para crimes e coisas do tipo. Mas vamos lá. Primeiramente, a Sharia manda amputar a mão dos ladrões? A gente precisa entender que uma das fontes da Sharia, no plural, né, porque a Sharia tem várias fontes, é o Alcorão Sagrado, ou seja, o livro sagrado da religião islâmica, e você tem ali o estabelecimento da amputação para o crime de roubo, ou seja, se você vai lá e pega algo de alguém injustamente, vai lá e rouba aquilo ali, tira daquela pessoa de forma injusta. Mas simplesmente assim, em países muçulmanos, você vai lá, se alguém roubar, sei lá, uma maçã porque tá com fome, ou mesmo um bandido roubou algo de valor menor, a pessoa vai lá e arranca a mão da outra pessoa? Não, não funciona assim. Primeiro, você tem uma minoria ínfima de países onde ainda há essa pena, e se a gente for pegar os países que aplicam, mesmo havendo no seu Código Penal, é muito pouco. Mas isso não é um fenômeno da modernidade, que os muçulmanos têm ficado menos fanáticos e mais bonzinhos, mas é porque a Sharia, ela não funciona como as pessoas imaginam que ela funciona. Você tem o estabelecimento de um precedente jurídico no Alcorão Sagrado, ou seja, de que a pena por roubo é a amputação, mas você tem as análises de como isso foi lidado na vida do profeta Muhammad, ou seja, através da Sunna, e como os juristas das primeiras gerações de muçulmanos entenderam isso. Então você tem diversos atenuantes, uma lista de atenuantes para coisas que, se forem roubadas, a punição é a devolução ou outros tipos de punição e não a amputação da mão de alguém por roubar algo por crime famélico ou qualquer coisa do tipo. Por exemplo, durante o califado de Omar, na época do califado Rashidun, no século VII, você teve a suspensão da pena por roubo, mesmo sendo um estado governado pela Sharia, porque você estava tendo uma grande quantidade de secas naquela região e as pessoas estavam passando fome. Então muitas pessoas são levadas pela loucura da fome a cometer o crime de roubo. Então na Sharia islâmica você tem diversos atenuantes. E juristas islâmicos medievais, principalmente, criaram listas imensas de coisas que, se fossem roubadas, deveriam ter outras penas que não a amputação, baseando-se nos precedentes dos antecessores das outras gerações de muçulmanos que haviam elaborado códigos sobre aplicação da pena da Sharia. Mas mesmo assim, você quase não tem esse tipo de aplicação de pena hoje, porém as pessoas não entendem isso, porque o entendimento de lei e código jurídico que a gente tem é do judiciário funcionando como uma máquina, e as pessoas acabam entendendo que a lei islâmica ela é aplicada como basicamente multas de trânsito. Tem um guardinha lá que, ao invés de ficar distribuindo multas por estacionar no lugar errado, vai cortando e picotando a mão de pessoas que roubaram aleatoriamente na rua. Não! Dentro do parecer clássico islâmico, não é assim que as coisas funcionam, e a própria história está aí para mostrar. No Império Otomano, com 600 anos de história, menos de 50 pessoas tiveram suas mãos amputadas, de acordo com boa parte dos historiadores que leram, os registros legais dos tribunais otomanos, pela pena de roubo. Porque essas penas servem para criar um exemplo na sociedade do quão ruim o roubo é, e não para ter uma grande quantidade de seres humanos amputados andando por aí. E é assim que esses conceitos legais
legais clássicos funcionam e as pessoas jamais devem entendê-los como estados modernos aplicam leis ou como o judiciário moderno entende legislação e aplicação no estado policialesco, por exemplo. E é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Assalamu alaikum. Continue acompanhando a página História Islâmica.